Saudações, meu jovem, tava com saudade. E quem fala é Dário, de Bom Jesus, no Piauí. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre essas mudanças que o Cuca vem fazendo no Palmeiras, ainda não acertou o time. Essa questão de entrar com 3 volantes, tendo alguns meias de criação ali no elenco. Eu gostaria da tua opinião, queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Sormani e também para todos da bancada aí. Valeu, um abraço. Falou, Dário. Você vê de verde no Palmeiras, hein? Não, tem tempo ainda. Até o final do ano dá para resolver o problema. O problema é que o Palmeiras perdeu tudo que tinha no ano para perder, né? O Palmeiras perdeu o Paulista, perdeu o Brasileiro, perdeu o Libertadores, perdeu a Copa do Brasil. Não tem nenhum título para disputar. Acho que vai fazer um final de ano melancólico. E até agora o Cuca não escalou 2 vezes o mesmo time. E continua o time jogando mal. O jogo contra o Vasco ontem foi uma coisa... Nossa, foi uma coisa pavorosa. Jogo em Volta Redonda geralmente são pavorosos, porque não tem torcida, não tem público, não tem nada e tal. Então eu acho que a gente vai ver um Palmeiras murchando demais agora, por conta dessas derrotas, dessa eliminação da Libertadores, que foi traumática, né? E também da Copa do Brasil. O Palmeiras, se chegar entre os 6 primeiros, tá bom. Eu quero ouvir de todos, mas primeiro do senhor. Pois não. E não vem com esse trabalho de ruim, bola vadia, malandro da bola, furacão, camada de ozônio. Tá? Porque você tá divagando aí. Tá parecendo o Zé Geraldo lá, tudo isso acontecendo. Eu aqui na praça dando meus pombos. Tem que aguentar essas coisas. Vamos lá, fala, Zé Geraldo. O que o Cuca quis fazer com o Borja ontem? Colocar um jogador aos 47 minutos do segundo tempo. Eu quero ver a explicação do senhor. Não tem explicação. Não tem explicação. Nenhum jogador consegue fazer alguma coisa com o tempo. Isso aí, para mim, é expor o jogador ao ridículo. É uma exposição desnecessária. O trabalho do Cuca está sendo ruim em todos os sentidos. É expor o jogador ao ridículo. É exposição ao ridículo do jogador. Ele pode não gostar do Borja, da característica do Borja, mas ele não pode expor o jogador a esse ridículo. Assim como eu entendo que ele tirou o lateral esquerdo do Egídio de maneira correta para não o expor demasiadamente e não o expor dentro de uma situação que seria muito ruim para ele, Egídio, no time do Palmeiras. Também sou contra. Ele não... Também sou contra. Primeiro que o Egídio foi lá, bateu o pênalti. Sim, mas ele não pipocou. 2, o jogo não era no Allianz Parque. Exatamente. Ele vai poupou pra quando? O próximo jogo do Palmeiras vai ser onde? Em Marte? Concordo. Só se o Palmeiras jogar em Júpiter. A escalação do Egídio era uma prova inconteste de que ele não depositou nas costas do Egídio a responsabilidade a eliminação do Palmeiras. Egídio, tamo junto. Você vai jogar sim. Esse jogo você vai jogar. Você vai jogar porque pra gente mostrar pra todo mundo que você tem a confiança do grupo, você tem a minha confiança e tem a confiança de todos aqui dentro. Errou também. Aí no Allianz Parque ele vai jogar. Aí não vai jogar também. O trabalho até aqui do treinador. Vocês criticavam o técnico do Flamengo quando ele dava essa moral pro Márcio Araújo? Também, né? Que aí é fácil, a torcida pegava no pé do Márcio Araújo aí e fala, tem que ouvir a torcida. Como não tem? Gente, o cara perdeu o pênalti. O Palmeiras não suporta mais ouvir o nome do Egídio. Não, mas é diferente. Não é diferente, não. Com a torcida do Flamengo, vocês falam que o técnico tem que ouvir a torcida do Flamengo. Eu nunca falei isso. Ué, falaram sim. Não, falaram de nome, eu nunca falei isso. Mano, é uma situação completamente diferente. Não é diferente, não. O cara perdeu um pênalti, uma situação traumática onde muitos se recusaram a bater. Não é somente pelo pênalti perdido. A torcida do Palmeiras já tá pegando no pé do Egídio há muito tempo. A torcida do Palmeiras não aguenta mais ouvir o nome do Egídio. Mas o jogo que ele foi sacado foi por causa do pênalti perdido na quarta-feira. Para evitar... O jogo foi ontem, domingo. Eu quero dizer para vocês a minha visão final sobre esse assunto. Eu depois... Me desculpe a interrupção. Não, só vou dizer o trabalho do treinador do Palmeiras nesse ano é ruim. Em todos os sentidos. É ruim. Técnico, vai ter agora técnico, tático, coletivo, individual. É muito ruim. O trabalho do Cuca é muito ruim. Em todos os aspectos. Muito ruim. Acontece o seguinte, o Palmeiras vai ter agora uma semana para trabalhar para o próximo jogo, outra semana para trabalhar para o próximo jogo, 2 semanas para o 4º jogo e 1 semana para o 5º jogo. Nessa sequência de segundo turno. Se o time do Palmeiras não melhorar, pode mudar o treinador. Mas eu acho que... Sabe o que eu acho? Muito bem. Só que é o seguinte, o Palmeiras está falando sério, o Palmeiras precisa começar a pensar seriamente em 2018. O Palmeiras está pensando, eu vou te explicar. O Palmeiras está pensando o seguinte, fazer a estruturação do time pensando na próxima temporada. Ano que vem. E o Cuca
Faz parte desse pensamento? Pediu, queiram dizer ou não, o Cuca no vestiário do Palmeiras, depois do jogo pediu demissão. Falou, presidente, está aqui o senhor faça o que o senhor quiser. Se o senhor quiser mudar o treinador, está aqui, o senhor pode mudar. Mas não foi a primeira. Não. Desde que ele voltou, ele pediu já. Tá. Eu estou dizendo para você o que aconteceu no vestiário. É uma coisa meio instável, aí depois né? vão dizer que eu sei coisa demais no vestiário, fico chutando. Tem gente que entra no vestiário chutando garrafa lá, dizendo que eu sei coisa demais dentro do vestiário, e aí chega lá e arruma confusão lá no vestiário. É o seguinte, eu vou contar para vocês. Ele chegou ao presidente e falou, presidente, se o senhor acha que tem que mudar, essa é a hora. Eu estou aqui à disposição, o presidente falou, não, você vai cumprir o seu contrato até o fim do ano e você vai montar o time para a próxima temporada. O presidente do Palmeiras disse isso a ele. Então, ele saiu embasado nisso. Agora, do jeito que o Palmeiras está jogando, você está de brincadeira. O Palmeiras é um arremedo de time. O Palmeiras, é o impacto da derrota para o Barcelona de Guayaquil. Impacto perdeu, acabou. Jogador de futebol quer jogar o mais rápido possível para apagar o que passou. É isso que acontece no futebol. O que está acontecendo com o Palmeiras é uma fraqueza geral. E o Palmeiras já tem mais um contratado. O Palmeiras já contratou mais um jogador. Quem? O zagueiro, o Emerson Santos. Do Botafogo? Podem falar aquele o que o Corinthians quiser. Queria? Isso, já está contratado. O Palmeiras já tem a primeira contratação para 2018. Emerson Santos. Pode desmentir. Bom zagueiro. Pode desmentir, pode falar o que quiser. Está contratado. Essa é a primeira contratação no Palmeiras para a próxima temporada. E eu acho um zagueiro fraco. Então, produção, põe aí no GC, o Pascoal tá cravando aí que o Palmeiras já fechou com o Emerson Santos do Botafogo para 2018. Não, mas aqui, ó, veja. Eu sei o número, mas não sei quem são, não consegui descobrir. Então você já descobriu um. Informação que eu tinha que o Palmeiras já tem 3 contratados para 2018. 3. Mas não consegui descobrir. O Pascoal tá dando aí um dos jogadores, Emerson Santos. Mas o Simon, primeiro o Mano vai falar, o Sormani também. Ô Simon, pra quê? O que o Cuca quis fazer com o Borja aos 47 do segundo tempo? Não é desnecessário isso, cara? É desumano. Tu colocar um jogador como o Borja, que é bom jogador de futebol, já demonstrou isso, aos 47 minutos do segundo tempo, quando o árbitro dá 3 de acréscimos, ou seja, termina 48, não dá pra fazer. Na UP até nós debatimos isso aí. A única circunstância em que tu muda jogador depois dos 40 é quando o time tá ganhando. 2-1, 1-0, 3-2, pra ganhar tempo, até o outro sair, aí o cara cai lá no meio do campo, chama a maca, vai entrar, dá uma esfriada no jogo. Um jogador de aí 2,20 metros de vai altura, você tem um escanteio, a última bola. Mas o cara não pode fazer o que o cara do Lanús fez, o goleiro foi pra área, ele chutou pra fora, tu não viu esse lance. Mas o que eu quero dizer aqui, eu ia enfatizar o seguinte, velho, nós estamos em agosto. O Palmeiras está entre os 3 elencos no país que mais gastou, que mais tem estrelas. Tá entre os 3 não, ele está entre o 1. Então ele é o primeiro. Tá, então é o primeiro. Não quis dizer isso porque eu não tenho a certeza. Mas então é o elenco mais caro, é o que mais gastou. E em agosto tá planejando pro ano que vem, velho. Me arruma uma barca dessa aí, ganhar dinheiro fácil. Porque o que eu acho é o seguinte, o Cuca é um cara muito instável, a sensação que eu tenho. Individualmente ele já arrumou problema nessa passagem com o Palmeiras agora. Esse problema. Com o Borja tá na cara que tem algum problema. Com o Felipe Melo, que já tá afastado. Esse jeito de afastar o Egídio, eu tô com o Benja e com o Sormani. Eu acho que você mais prejudica o jogador do que ajuda. Então, Pascoal, vai planejar 2018 tendo o Cuca como técnico, é ele que tá montando o time, é ele que tá indicando esses jogadores todos? Porque ele pegou um elenco muito melhor pra mim. Mas no ano passado ele acabou indicando os jogadores que saiu. Ele chegou, o Johan, então, o Rafael e aí ele chegou esse ano, pegou um elenco muito melhor do que tinha no ano passado, na minha visão. Pra mim só perdeu um jogador de muito peso e ganhou vários jogadores muito bons. E tá fazendo um trabalho ruim. Aí ele sai no final do ano, você falou, se o time não andar, sai e deixa esses jogadores pra quem? Essa é a minha opinião. Eu acho um erro, eu acho o Cuca superestimado. Isso é uma coisa que eu quero falar, Pascoal. Porque era a... Não por parte do Palmeiras. Porque o que fez o Cuca aceitar voltar ao Palmeiras e a sensação que passa... Que eu repito, que nem o dia da apresentação dele, ele fechado, não deu um sorriso. Posso responder essa pergunta? Sabe o que eu acho, Benja? Eu acho que se atribuiu ao Cuca o ano passado um peso dele no título brasileiro que ele não teve. Eu acho que o time foi muito mais do que técnico o ano passado. E acho também que o Cuca, a grande conquista da vida do Cuca, que foi a Libertadores e tal, é na boa, assim, com todo o respeito, eu não conheço pessoalmente nada, eu acho ele engraçado, divertido, aquelas coisas de superstição, me parece gente boa, não é essa a questão, estou discutindo isso. Mas o Atlético teve
uma sorte danada, para não dizer outra coisa. O Atlético passou em 3 ou 4 jogos com as calças da mão naquela Libertadores. E o pênalti do Riasco? E tudo em pênalti. E o pênalti do Riasco, se ele tivesse feito aquele pênalti, o Atlético estava fora. 40 e tantos. E no Mineirão, na final, no Olímpio, o cara errou sem goleiro. É claro que há um mérito. Não estou. Agora no futebol. No futebol agora existe o mimimi, que qualquer coisa que você fala, mas você não pode tirar o mérito. Não estou tirando mérito de nada de ninguém. Mas está na cara que aquele título do Atlético Mineiro, ele se deve muito mais ao Vitor, a jogador que perdeu o pênalti, a sorte, a coincidências mil, do que propriamente a um time que jogava por música como o Atlético. O Atlético não ganhou aquela Libertadores como o Corinthians ganhou, por exemplo, quando foi campeão invicto, nadando de braçada. O Atlético ganhou com as calças da mão, emocionante demais, linda conquista, óbvio, né? Mas isso elevou o Cuca, para mim, a uma condição de treinador que ele não tem. Não, mas que é ser o técnico de ponta espetacular, que qualquer time que ele pega vai ser campeão. Sério, mas, no ano passado, acho que quase qualquer técnico pegaria o Palmeiras com aquele elenco e levaria o time ao título brasileiro. Eu vejo mérito também. Eu acho grande, de novo, mano, não estou tirando mérito. Não vamos começar com essa história de que você fala, parece que você está falando bem. Não, eu estou dizendo que há outras coisas que foram mais determinantes para a conquista do título do que o técnico. Tanto no caso do título brasileiro do ano passado, quanto no título do Atlético na Libertadores. Mas, ô Flavinho, por exemplo, o Corinthians esse ano, o Corinthians é técnico. Não, mas é o Corinthians diferente. É mérito o mérito do time. O Grêmio hoje, a pressão é diferente. O Tite, quando pegou o Corinthians. E o Botafogo. Não, mas peraí, o Botafogo tem mão do Jair Ventura espetacular. A pressão é diferente. Entendeu? Quando você pega um Botafogo, um Grêmio e o Corinthians, são times aí que eles vão ser cobrados pela camisa que eles têm, pela história que eles têm, mas não pelo time que eles têm. É diferente. O Carille, ele foi colocado ali no cargo de treinador do Corinthians, não foi porque a diretoria, o Carille é bonitinho, ele é competente, ele vai lá. Não, foi uma necessidade, porque o Corinthians não tinha dinheiro. O Grêmio, ele tem uma molecada muito boa de bola. Mas ninguém dentro da diretoria do Grêmio chegou do Renato e falou, Renato, você tem que ser campeão porque esse time é muito bom. Agora, por exemplo, para o Zé Ricardo, diretoria do Flamengo, deve ter exigido isso. Para a diretoria do Atlético, diante lá do Roger... A diretoria deveriam... ou a mídia e a torcida? Não, a diretoria também, porque o investimento... Veja, ninguém coloca 100 milhões no time e fala, vai lá e tenta fazer o melhor. Não, você tem uma cobrança pesada. Quando você pega um time do Atlético que foi campeão da Libertadores, com Ronaldinho, com Bernard, com Tardelli, com Jô, com Marcos Rocha, Leonardo Silva, Vitor, a diretoria, ela cria uma expectativa e joga na mão do treinador. O Cuca, ele teve mérito de gerir um trabalho, porque por mais que você tenha qualidade, é difícil você lidar com esses caras. Porque imagina, por exemplo, o Cuca fazer o Ronaldo Gaúcho jogar bola. Mano. É complicado. Como é que você chega no Tardelli e fala, bacana, o negócio é o seguinte, você vai jogar por mim. Mano, um jogo. Deixa eu falar uma coisa. Então, só pra... Complemente que eu já falo. O que eu quero dizer é o seguinte, acho que a gente deve desconfiar de algumas coisas. Por exemplo, por que o Cuca foi campeão da Libertadores com o Atlético e no final daquele ano, antes de acabar o Campeonato Mundial lá, o cara já estava vazando e ninguém fez muito esforço para mantê-lo. O ano passado... muita grana, né, Flavinho? Eu sei, mas China, aí foi pra China. O que aconteceu na China? Ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro, arrumou briga lá, bateu não sei quem e tal, apanhou, enfim. Aí volta, ganha o Campeonato Brasileiro. Um trabalho curto. O trabalho do Cuca ano passado começou começou em abril e acabou em dezembro. Ele ainda fez o último jogo da Libertadores depois do Marcelo e depois saiu o Marcelo e ele assumiu e foi embora. Então, com relação ao trabalho do Cuca agora no Palmeiras, eu concordo, tá deixando muito a desejar. Ontem a escalação do Palmeiras, para quem viu o jogo, ele entrou aí com o Thiago Santos, com o Bruno Henrique e com o Tietê. E só o Guerra na armação. E lá na frente Roger Guedes e Daverson. É muito pouco, Benja, para um time que tá sem criar nada. Não, abriu o Tietê pelo lado. Mesmo assim, Pascoal, o Tietê tá mal. O Tietê não é meia. Ele tinha que colocar um outro meia. O Tietê voltou para jogar de segundo volante. Mas, Pascoal, se ele vai jogar... Pascoal, no meio campo que você tem esses jogadores, você ou sacrifica, tá certo? O Thiago Santos e recua o Bruno Henrique para fazer a função de primeiro volante, ou você sacrifica o Tietê ou o Bruno Henrique, tá certo? Deixa o Thiago Santos e coloca um outro meia. Pode ser Johan, pode ser o Rafael Veiga, enfim. Tem que ter mais um cara de criação junto com o Guerra no meio. O Palmeiras ele precisa ser um time mais agudo, Pascoal. O Palmeiras precisa de um pouco mais de contundência. O time do Palmeiras hoje, concordo com você, é um arremedo de time. Pascoal. A torcida do Palmeiras espera que um futebol muito melhor do que o Palmeiras seja apresentado. Se o Cuca não mostrar isso, e ele tem elenco para mostrar, ele vai cair. Ô Pascoal, tem a tua frase até no GC, o trabalho do Cuca esse ano é muito ruim em todos os aspectos. Aspecto tático tá ruim? Aspecto tático, aspecto da montagem do time, aspecto individual, o aspecto de relacionamento, tá tudo ruim. Por que de relacionamento? Tá tudo de gestão de pessoas, tá tudo ruim.
Tá tudo ruim. O time do Palmeiras tá tudo ruim. Precisa melhorar tudo e melhorar 100% tudo. Se quiser alguma coisa. A única missão que o Palmeiras tem, a missão que foi dada ao Cuca, você perguntou, Simo? A missão que foi dada a ele é classificar o Palmeiras entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Essa é a missão que ele tem. Essa é a submissão, né? Porque a primeira missão era ser campeão da Libertadores. Não, a missão agora. O que sobrou. Depois do acontecimento. É a classificação entre os 4 primeiros do campeonato. Hoje ele tá com 33. E tá até sobrando ponto. Mas, pelo time que tem, pelo elenco que tem, que se esperava muito mais do time. É o maior fiasco do ano no futebol brasileiro. Vocês concordam comigo? Muito. Eu acho que... Sim. O Palmeiras é o maior fiasco do ano. Se eu disse que o time do São Paulo é de chorar, você vê o time do São Paulo com lágrimas nos olhos, o do Palmeiras você consegue olhar pro time do Palmeiras e ainda ficar aqui um pouco mais nervoso do que isso. Antes da gente Dá mais nervoso você ver jogo do Palmeiras do que do time do São Paulo. Antes da gente falar, nós vamos falar do Vasco também, né? Daqui a pouco nós vamos deixa eu falar falar do uma Vasco. coisinha só, por favor, Benjamin. Um elogio à arbitragem, que a bola saiu e os caras agiram corretamente. A gente senta o pau no juiz quando ele erra e quando acerta, eles acertaram ontem, parabéns. Tá lá pra isso. Ô, Simon. Achei que ia colocar esse lance pra analisar aí, mas o Pascoal já não, nós vamos colocar pra você falar agora. Desculpa aí, Simon, não foi minha intenção alterar. Lógico que foi, você sempre faz isso comigo. A relação de vocês é péssima fora do ar. Não, eu também já vou dizer pra ele, pra chegar em 4º lugar no Paulista, aí, no Campeonato Brasileiro, traz o Roberto Cavalo. Não, essa missão é fácil, botar em 4, velho. O time do Palmeiras, com esse investimento, com essa investimento, cara, pra chegar dinheiro em 4. Não é tudo, né? Agora que a gente Carlos Eugênio. O Grêmio tá jogando com o time nisso, né? Não, diplomata. Pô, chegou no Brasil ontem, o embaixador Carlos Eugênio. Ô, Simon, o que o Cuca quis fazer? Pô, juro por Deus, não, a gente tá vendo o jogo. A cena, eu definiria a entrada do Borges como algo constrangedor. Patético. Constrangedor. Pô, você fala, pô, 47, ô Simon, pra que isso, cara? Olha lá. A sorte do Borja, a sorte do Cuca, que o Borja... É um cara humilde. É humilde. Você pega aqueles caras mamarrentos e fala, não vou entrar não, bacana. Se vira. Já teve jogador que fez isso. O Edmundo falou na última palavra ontem, assim, eu não entraria. E o Edmundo não, o Edmundo não entraria. O Zinho falou assim, eu entraria... em respeito à instituição, mas acabou o jogo, eu chamava o treinador no vestiário e tete a tete ia perguntar pra ele. Recentemente teve um que eu não consigo lembrar, que falou que não ia entrar. Mas pra que foi isso? No jogo, o Gabigol no jogo... Não, ele abandonou. Mas ele abandonou o banco. Saiu a terceira alteração, ele pegou o colete, atirou e desceu. Eu não me lembro também, mas teve um jogo que nós fizemos aqui do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, em que aos 47 minutos o Mourinho, olha, o tempo do Mourinho, olhou pra trás e chamou o jogador, vem, e ele fez assim com o dedo, não vou. Era pra entrar pra 1 minuto também. É um absurdo, né? O cara já entra aí com a cabisbaixo, sem motivação, já tá sendo isolado aí, não tem jogado, e aí entrar faltando 1 minuto, não isso toca na bola. Piora as estatísticas. Errou. E ainda piora as estatísticas. Era pra ganhar o bicho. Piora as estatísticas do cara no time. Cara, quando foi fazer as contas... É verdade, jogou 9 partidas. Não fez nenhum gol. Nenhum gol. Mas ninguém lembra que esse jogo que ele entrou... Esse jogo vale. O quê? Que isso, né? É pra jogar o jogador, é pra jogar o cara contra a torcida. Não, sinceramente... Não, mas pra que? Qual o objetivo? Não acredito. Eu acho que é mais um erro. Entendeu? Não acho. O erro? Aos 47 minutos. Não, é um equívoco do treinador, entendeu? Ainda se tivesse um escanteio, né? No final, pô, vou botar mais alguém lá. É mais uma prova, a meu ver, da instabilidade do Cuca. Percebe? Você cansa de ver quando os times... Mostra o gol do Palmeiras de novo. Põe o banco do Palmeiras de novo. A reação do Cuca no banco. A gente cansa de ver os times fazendo gol. Tá o banco inteiro vibrando. O técnico chega no jogador e fala, vem cá. Isso. Veja o que o Cuca faz na hora que sai o gol do Palmeiras. Não reparei. Veja. Tem mais. Vamos colocar, produção, porque eu não reparei nisso aí. Vamos colocar. Veja o que o Cuca faz. Peraí que a gente vai tem ver. mais 8 Aí é o gol do Guerra. É o gol do Guerra. Veja o que o Cuca faz. Ó o Cuca. Calma. Fique bem. Mas qual o problema? Gente, pelo amor de Deus. Mas também tá pegando não é isso. Ele não pode se vencer. Gente, pelo amor de Deus. Isso não é igreja. É um jogo de futebol. Não. É um jogo de futebol. Ele tem que pensar no que vai fazer a partir daquele momento. Temos a vantagem. Chama o jogador e fala, escuta, o Vasco vai sair. Nós temos isso para fazer. Nós temos isso para explorar. Os técnicos começam a pensar no que vem a seguir. Tá cheio demais do Luxemburgo fazendo isso.
o time dele faz gol, ele não sai vibrando. Mas um segundo que ele e nem se benzendo. Ah, mas não tem nada a ver isso. Não, eu concordo com o senhor, mano. Isso aí, não, concordo com o seguinte. Se benzer um segundo, que muda isso. Aí é pegar no pé. Não, ninguém tá pegando no pé porque ele tá se benzendo. Só pra explicar, às vezes esse sinal tranquiliza a pessoa, o cara Pode ser. tá tão pilhado, faz um sinal, tranquiliza. É um problema. Começa a enxergar melhor. Isso aí é só um retrato. Isso aí que o senhor Mani chamou a atenção para esse fato, eu acho super relevante. É um retrato de quem é o técnico. De como ele se comporta, de como ele trabalha. Lembrem da decisão pro pênalti do Atlético lá no Mineirão. Ele ajoelhado orando. Você não viu o Palmeiras? Você tava viajando, sai de férias. Produção, por gentileza. Coloque o Cuca pro Flavinho ver. Decisão pros pênaltis? No momento da decisão de pênalti contra o Barcelona. Ele tava ajoelhado no jogo terço. E os jogadores, ao Deus dará, no meio campo. Não funciona, velho. Aí é pegação de pé. Não é pegação de pé, não. É uma análise nossa. O cara tá rezando. O cara precisa passar, porque o cara não vai rezar no templo, vai na igreja. Isso aí, exatamente. Gente, o senhor Mani tem razão. Olha lá. Contra o Barcelona. Mas qual o problema? O técnico olha pra isso aí, o jogador olha pra isso, você vai imaginar o quê? Que é isso que nós estamos? Onde eu bato o pênalti, professor? Não é o Cuca que vai falar onde você bate. Gente, ele tem que estar lá incentivando o jogador como o Zagallo fez em 98 contra a Holanda. Serenidade. Final do Mundial. Peraí. O Cuca, quando ele vai lá e chama o jogador pro pênalti, ele chama 1 a 1, ele conversa, ele fala. Acabou isso aí, ele não tem mais o que fazer. É um momento de fé do cara. Vai pro vestiário. Ele tá na fé dele ali um minuto, não muda nada. Tá bom, você vê assim, a gente não vê. Mas a minha visão eu acho que isso aí, isso é o comportamento de quem está instável. Quem está instável. E o coach não pode ser. Quem? O coach tem que ser. O cara é o líder, o cara é o guru. Imagina você numa empresa, vai lançar as ações na bolsa. Lá em Nova York. Aí lá o CEO da empresa, ele ajoelha assim. Quando os Estados Unidos decidiram. Quando os Estados Unidos decidiram atacar o Iraque, atrás do Bin Laden, etc e tal, o Obama estava lá, ele não estava de joelho. Ele não estava de joelho. Assim, ó. Esse é o líder, cara. Não, o cara estava lá. Na cobrança de pênalti. Lá dentro. Mas na hora. Não tinha ninguém rezando. Mas na hora que chegou lá os tanques e os aviões, o Obama não estava, que ele devia estar na Casa Branca rezando, deveria. Bom, na cobrança de pênalti, eu acho, Benja, que ele não estava rezando. Como você sabe? Posso falar um pouquinho? Foi mostrado. O negócio é o seguinte, com relação à cobrança de pênaltis, eu acho que o Cuca ele deveria ter mostrado talvez um pouco mais de segurança perante os jogadores. Não custava nada ficar ali diante do grupo, passando força pra galera, inclusive abraçado com os jogadores que estavam ali pra bater o pênalti. Ou então os reservas ali dando uma moral pros caras. Agora, ontem, no gol do Palmeiras aí, ele ir lá e se benzer, desculpa, eu não acho que tenha nexo. Gente, não tem problema nenhum nisso. O momento de fé é um segundo que o cara... No lance do Barcelona, momento de fé, você pega o carro na segunda-feira, ao invés de voltar de avião pra São Paulo, pare Aparecido do Norte, ou Aparecido, gente, mas o que muda ele se benzer na hora do gol? O que muda é que o Vasco foi lá e empatou o jogo. Isso que muda. O que muda é que o Palmeiras não conseguiu. Porque ele se benzeu, o Vasco empatou. Talvez. É possível. Porque ele se benzeu, é possível, ao invés de pensar no clube, no time, no jogo, no trabalho dele, ele foi fazer sinal da cruz. Acabou o jogo. Você vai no canto, pega a imagem da Nossa Senhora Aparecida, um crucifixo, agradece a proteção, agradece a bênção por ter estado inspirado e depois do jogo. Na hora do trabalho você não pode parar de fazer isso. Não pode. Ele não parou um segundo, gente. Você apareceu ali. Ô, Simon. É só mostrar. Mostra o comportamento dele nos pênaltis. Ô, Simon, você vê problema porque o Cuca se benzeu? Não vê. Não, é um problema dele, um problema pessoal, que ele é um cara muito religioso e ele toma essas atitudes aí há algum tempo já. Eu não vejo problema nenhum. Quanto a isso, eu não vejo problema, a questão de fazer o sinal da cruz e tal. Cada um tem seu jeito de ser e ele é um cara extremamente religioso e numa hora decisiva ele tem tomado esse tipo de atitude. No Atlético Mineiro deu certo. Aqui com o Palmeiras não deu, mas eu respeito essa decisão do Cuca, dele ser esse jeito dele aí. E outra coisa, um amigo meu me lembrou aqui pela mensagem aqui, Volta Redonda é do lado de Aparecido do Norte. Vocês voltam de avião pro Rio? Eu vou voltar de ônibus. Vou parar em Aparecida, vou rezar, vou agradecer, depois vou para São Paulo. Deixa eu falar um negócio. Não, peraí, deixa eu falar um negócio. O Cuca não tá bem esse ano? Concordo que não tá. O Cuca pra mim ontem foi extremamente mal em colocar o Borja aos 47 do segundo tempo.
deselegante, constrangedor. Não colocar o Egídio ontem também achei mal. O time tá mal? Tá mal. Agora, o cara ter lá o momento de fé dele, 1 segundo, porque ele se benze na hora do gol, falar que isso afetou que o Vasco... O Benjamin, não é isso que o senhor está falando. O que está falando ele falou. O que mostra... Você não entendeu. Você falou, o Vasco o tipo de comportamento, o tipo de reação do Cuca a um lance próximo... O Marcão, quando pegou o pênalti do Marcelinho, não se benzeu antes? Peraí, o que nós ficamos querendo dizer é o seguinte... Antes e depois. Porque eu acho que o que o senhor está querendo dizer é o seguinte, mostra que acima da questão técnica, tática, intelectual a respeito do jogo que ele está ali, que ele tem de orientar o time, ele coloca a religiosidade. Ele coloca a religiosidade. Ele foi campeão brasileiro ano passado se benzendo, ele foi campeão da Libertadores se benzendo. É um jeito dele. Vamos parar com isso. Ele sempre foi assim. Tudo bem. Desde quando começou. Tem gente que acha que a religiosidade se coloca acima de qualquer outra coisa. Não, mas não é isso, não é religiosidade. Se o cara é só respeitar o direito do cara se benzer. Deixa eu falar. Ou não se benzer também. Deixa eu te falar. Eu não vejo problema na religião em nada. Como não vejo problema nenhum. Eu acho que em tudo você tem que saber respeitar o outro. Se o outro acredita, ótimo. Se o outro não acredita... Ele soube respeitar o Borja? Mas é o que eu tô acabando de falar. Mas eu acabei de falar. Em relação a colocar o Borja, para mim ele foi mal. Não colocar o Egídio, ele foi mal. Que ele está mal esse ano, concordo que ele está mal. Agora, o cara comemorar o gol e se benzer... Ou se ele comemorasse o gol também sem se benzer, se fosse da postura dele e falar, não quero me benzer, ok, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Não influencia em absolutamente nada. Zero. Nada. Zero. Eu acho que isso daí é um micro do macro. É o quê? Um micro do macro. É uma fotografiazinha, lógico. Exato. É um pequeno. É a lente que você coloca ali e você enxerga o resto. Vamos ouvir. O Tite na seleção brasileira sai gol, ele também se benze. E ele tem uma medalhinha também que ele beija direto. E não vejo problema nenhum nisso. Eu vou falar um negócio pra você. Eu respeito a religião de todos e quem também não acredita em nada também respeito. Claro. Pra mim, o cara não é bom ou é mal porque ele acredita ou não acredita. Pra mim, o que vale é a pessoa ser um bom caráter. Agora, o cara se benzer no momento do gol, não vê problema nenhum. Zero. Mas vamos ouvir o Cuca. O Cuca depois do jogo. Vamos lá. Cuca, na entrevista da quarta-feira você havia dito em limite, em um trabalho que você tem tentado explorar ao máximo e por enquanto o resultado ainda não saiu. De que forma que você acha que quando você fala em limite os atletas entendem, principalmente quando o time dentro de campo não tem conseguido dar essa resposta? Depende como você queira entender limite. Se você entender o limite no lado bom, ele tem uma conotação. Se você entender no lado ruim, ele tem outra conotação. Como o meu lado é o lado bom, eu falei que eles foram ao limite, se doaram ao máximo e chegaram ao limite. E isso foi o que foi falado. Se você quer entender diferente, o problema é teu. A questão não é questão de entender, a questão é o que fica pela impressão. E é por isso que eu te pergunto, dentro de campo, esse limite máximo é o suficiente? É sempre o suficiente. Quando você se doa e se entrega ao máximo, você está dando o teu máximo. É isso que a gente sempre quer. Que o jogador dê o seu máximo. Eles estão dando o máximo. E isso é que a gente cobra deles. Tem dia que as coisas não dão certo, você perde um pênalti e é eliminado. Aí você tem que aguentar. E é o que a gente está fazendo. Vamos levantar, trabalhar e classificar para a Libertadores, que é o que nos resta. Algo a falar? É o que resta ao Palmeiras. Que é realmente muito pouco, é uma decepção para o torcedor do Palmeiras. É a missão que foi dada a ele, classificar entre os 4 primeiros. Vai dar qual agora também? Ser campeão. Não caia para a segunda divisão? É isso aí, o Palmeiras gastou, né? Não, O Palmeiras gastou 100 milhões, Flavinho. 100 milhões. Mostra de novo, dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é tudo. É preciso. Não, Palmeiras. Não adianta ter dinheiro e se benzer. Se não trabalhar, não trabalhar direito. Exatamente. É que o Cuca. Se não trabalhar direito, não tem jeito. É que ele colocou o limite ali como suficiente, Sormani, mas tá na cara que o time do Palmeiras pode ter um limite muito maior do que esse que tem apresentado. Por que não tem? Tá faltando o trabalho do treinador também. Lógico. Claro. Lógico. O time do Palmeiras pode jogar muito mais bola do que tá jogando. Exatamente. Isso daí é evidente. Tem jogadores de qualidade ali, Pascoal. Eu acho que falta extrair um pouco mais de cada um ali. Inclusive, isso parte dos jogadores também. Não basta só criticar o treinador, porque o jogador nesse momento, como fizeram ano passado também, porque o elenco do Palmeiras não morria de amor pelo Cuca. Vide que o próprio Cuca brigou com o Dudu, brigou com o Rafael Marques, ele se desentendeu com outros jogadores do elenco também, parece que teve um desentendimento com o Dracena também, enfim. Querendo ou não, os jogadores eles têm que se unir nesse momento, Pascoal, e saber que o elenco do Palmeiras ele pode render mais. Se o treinador não está fazendo por onde, se os jogadores não estão talvez absorvendo o que o treinador quer colocar em campo, tem os cobrões ali, Fernando Praz, Dudu Dracena, Zé Roberto, Michel Bastos, o Felipe Melo agora saiu, mas você tem ali Dudu, são ícones do time que podem sentar ali, os cabeças ali, e conversar entre eles. Porque cada cabeça tem pelo menos aí uns 5, 6 aí que gostam dele.
tá certo? Não chega a ser uma panela, porque eu não vejo talvez aí uma divisão de elenco dentro do Palmeiras, mas que cada um desses cobrões aí representa pelo menos uns 5, 6 dentro do elenco, é evidente. Então, esses caras eles têm que chamar pra cima uma responsabilidade e fazer também com que o Palmeiras passe a jogar melhor. Tem que ter um pacto entre os jogadores, Sim, mas não Pascoal. tem um padrão. Fizeram isso ano passado, Pascoal. Um time cada jogo. Um dia o cara joga de lateral direito, no outro dia ele joga de segundo volante, no outro dia ele joga aberto, eu tô falando do Tietê. Outro dia ele joga aberto pela direita. Quando você fala que fizeram isso ano passado, você concorda comigo. Não tem padrão. Quando eu falei que a importância do Cuca ano passado foi muito menor do que muita gente atribui. Não, mas eu só não... Quando há um pacto entre o jogador, vamos ganhar o campeonato? Não, mas ô Flavinho, pode ser qualquer um. mas de fato... Pode ser eu de técnico. Não, mas eu acho que tem que valorizar também o trabalho do treinador. Eu pontuei o ano passado como uma das conquistas do Cuca, mas em 2013 também foi o Atlético Mineiro na Libertadores. Eu acho que não dá pra colocar à parte todo o trabalho que o Cuca fez. Ele teve uma importância também. Na Copa do Brasil você dá... É bom técnico. Na Copa do Brasil, não, você acreditou isso, é bom técnico. Na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então, Pascoal, aquela Copa do Brasil quem venceu foi o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira, ele venceu a Copa do Brasil, mas não convenceu, Pascoal. Não convenceu. O Marcelo Oliveira, ele ganhou o título, mas ele foi mandado embora logo na sequência. Virou o ano e ele foi mandado embora. Não, ele trabalhou até abril, mais ou menos. Virado do Ô, Simão, agora o que acontece, né? O Vasco...